Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos, amém? Bendito seja o Deus de toda glória, o Criador do universo, o fundador, o arquiteto de todas as coisas, aquele que criou e sustenta os céus, a terra e tudo que existe sobre ela, amém? Toda honra, toda glória a esse Deus, ao Espírito Santo, a Cristo Jesus. Eu sou o irmão Van e quero conduzir você, dar continuidade a esse estudo abençoado, que eu tenho certeza que no final você vai tomar uma posição, e uma posição a favor das Escrituras. Você vai agora pensar como as Escrituras, você vai defender a Escritura e não mais as religiões, que as religiões, né, elas enganam, deturpam a palavra, distorcem a palavra, elas inventam, né, acrescentam na palavra. Então, hoje em dia está assim, né? Hoje não, já faz muitos anos em que a religião não fala de acordo com a palavra. Principalmente, meu irmão, minha irmã, principalmente quando se trata desse tema aqui do dízimo, né? Aqui ó, vocês me roubam nos dízimos. Vamos já entrar nesse assunto aqui. Mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida no canal. De ontem para hoje já ganhamos 3 inscritos. Graças a Deus, o canal está crescendo devagar, né? Você, a tua inscrição, a tua colaboração, tua participação, teus comentários têm sido muito úteis para me dar força, me incentiva, para me dar, para que eu possa me dispor cada vez mais e estudar, porque isso aqui não é chegar assim, ler e mandar não. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que ver bons livros e tem que ter a graça de Cristo, principalmente a graça de Cristo Jesus. Se não tiver a graça, o conhecimento e a mente de Cristo ativada, você vai falar como um mero, não vai passar de um religioso, só isso. Então, a você do canal, vamos embora, vamos desfrutar de mais uma revelação, de mais um estudo, de mais um vídeo com o mesmo tema. O tema é a diferença entre o dízimo da Bíblia e o dízimo da religião evangélica e as suas aliadas. Quando eu falo aliadas, eu estou me referindo ao Adventismo do sétimo dia e as Testemunhas de Jeová. Essas são as aliadas da religião evangélica nesse tema aqui, do dízimo. Mas divergem quase tudo, principalmente a Testemunha de Jeová, né? Mas fora isso, nesse tema aqui, elas andam juntas, né? Roubando os seus adeptos, né? Os seus seguidores. Aonde? Em que a religião rouba? Em que a religião rouba? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos ver isso aqui. Então, a diferença, irmão Van, é diferente o dízimo que a religião evangélica pede hoje e o dízimo da Bíblia, desse dízimo aqui. Esse dízimo aqui é diferente do dízimo que a religião pede? Sim, é diferente e muito diferente. O dízimo que a religião evangélica pede, as Testemunhas de Jeová e o Adventismo do sétimo dia, o dízimo deles é dinheiro. O dízimo desse dízimo aqui da Bíblia, de Malaquias 3:10, Mateus 23:23, não é dinheiro, nunca foi dinheiro. O dízimo que a religião evangélica pede às suas aliadas, né, terminou na cruz. O dízimo desse aqui, o dízimo que a religião evangélica pede, as Testemunhas de Jeová e o Adventismo do sétimo dia pede, continuou depois da cruz. Era para ter parado, mas não, elas continuam pedindo. Mas esse dízimo aqui de Malaquias 3:10, Mateus 23:23 parou na cruz, terminou na cruz. Não existe mais esse dízimo aqui.
nem foi dada a gentios antes da cruz, e depois da cruz a igreja não ficou obrigada a dar o dízimo. Por quê? Porque o dízimo era da lei de Moisés e ela acabou justamente na cruz do Calvário. Então a diferença é enorme. Nós estamos andando passo a passo, com cuidado, lendo todos os textos, um versículo isolado, não. Todos os textos, os seus contextos, dentro da história, da cultura judaica, para a gente aprender realmente a não ser mais enganados pela religião, nem evangélica, nem testemunha. Eu estou falando pelo que aqui eu participei, né? A religião evangélica, eu repito, religião. Você que faz parte da religião evangélica, você é um religioso e tem que sair. Você tem que ter uma mudança de pensamento, uma metanoia, tem que ter uma reviravolta, uma guinada. Sair do sistema religioso e entrar agora no Evangelho da graça de Cristo, que é poder de Deus. Este sim é poder de Deus. Vamos lá? Então vamos ver aqui mais diferenças entre o dízimo da Bíblia e o dízimo pedido pelos pastores. A lei, vamos lá então, vamos lá você, vamos ativar a mente de Cristo, né, pelo Evangelho da graça, pelo poder do Espírito Santo. Vamos dar continuidade agora continuar falando sobre o dízimo. Mas vamos ler logo aqui, né, que é muito importante isto aqui, é importante a gente ler, para você ver o que é que tem aqui, e você já vai, nesse próprio texto aqui, você já vai ver que existe alguma coisa errada sobre o dízimo da religião evangélica. O que os pastores pedem não está de acordo com Malaquias 3,10. Vamos ver? Malaquias 3, versículo 8, a partir do versículo 8. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Olha, esse vocês inclui os religiosos evangélicos, os religiosos adventistas do sétimo dia, ou os religiosos da testemunha de Jeová. Eles estão aqui nesse tempo. Foi escrito para eles o dízimo e as ofertas, começando por aí. Vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram. Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. 9. Olha o 9. Então, sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. 10. Olha o 10. Aí ele diz, tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Tragam todos os seus dízimos. Imagina se fosse dinheiro, se o dízimo na época fosse dinheiro. Presta atenção aqui. Tragam todos os dízimos, dinheiro de dízimo, aos depósitos do templo. Deveria ser cofres, aos cofres do templo, né? Mas aqui é depósito. Por quê? O que é que tem a ver dízimo de dinheiro com depósito? Não, dízimo tem a ver com cofres. Mas tudo bem, presta atenção. Aí ponham-me à prova. O 11. Suas colheitas serão fartas. O que é que tem a ver dízimo com colheitas? Você não desconfiou ainda não desse dízimo que é pedido na religião evangélica? Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Olha os demônios aparecendo aqui. Das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha de onde vem o dízimo. Olha de onde vem o dízimo dos judeus, de Israel. Colheitas, protegerei das pragas. Olha de onde vinha o dízimo. Uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. 12, agora o 12. Então,
todas as nações chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, se eu botar aqui, ó, voltar aqui para o 11, e eu botar aqui nessa tradução, que eles gostam muito dessa tradução aqui, ó, que diz assim, ó, e por causa de vós, essa tradução é muito usada na religião evangélica, nos púlpitos, né? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, tragam todos os seus dízimos à casa do Senhor. E se você rouba a Deus, está dizendo você. O texto não diz que é você no século 21. Ele está falando do tempo, né, de Malaquias. Quando Malaquias escreveu, no tempo que existiu, o templo estava de pé. No templo de Israel, está se referindo a este povo, a Israel. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Devorador aqui é demônio na religião evangélica. Ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vida do campo será estéril, diz o Senhor. Devorador aqui, né, a religião, os pastores dizem que é demônio, ser espiritual. Não. Eu fui enganado 28 anos, fiquei com trauma disso aqui. Quando eu não conseguia dar o dízimo, né, da religião, e eles diziam, olha, tem um demônio, viu? Vai lhe visitar hoje à noite. E era um grilo, gafanhoto, aqueles bichinhos, insetozinhos. É isso aqui que Deus iria repreender, não iria permitir que os gafanhotos, aqueles que comem as plantações daquelas folhinhas, não fosse lá na lavoura dos judeus, do seu povo. Aqui, ó. Aí você percebe por causa disso aqui. Olha. Aí quando você vem para essa tradução aqui, abençoada, aí você vai perceber, suas colheitas serão fartas. Ele está falando do dízimo das colheitas. Pois as protegerei das pragas, dos demônios. Demônio da religião evangélica. Dos demônios dos pastores, que dizem que isso aqui é demônio. Onde é que se viu isso? Como é que eu não enxerguei isso durante 28 anos? Eu não enxergava que isso aqui era um gafanhoto. Mas depois eu vou trazer isso aqui detalhadamente. Eu estou só lendo. Depois eu vou trazer isso aqui. O que é que significa essas pragas, gafanhotos, o dízimo, para quem servia, que ano foi. Então, perceba isso. Suas colheitas serão fartas, pois protegerei das pragas. Suas uvas não cairão. Estou falando de uva, o dízimo da uva, certo? Eles vão amadurecer, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, para quem Deus ordenou isso aqui? A quem Deus se dirigiu? A nós, a igreja evangélica do século 21, as testemunhas de Jeová, a igreja adventista. Deus estava falando com os pastores adventistas, né? Deus estava falando aqui, ó, com os pastores adventistas para trazer isso, né? Tragam. Deus estava dizendo aos pastores adventistas para trazer os dízimos e as ofertas e deixarem na mão dos pastores. É isso? Não. Olha para quem Deus estava falando. Capítulo 1 de Malaquias, versículo de número 1. Olha só. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Malaquias deu uma sentença, né, de juízo para que o povo tivesse cuidado, que estavam roubando a Deus nas suas colheitas. E Deus disse a quem? A Israel. Está aqui, ó. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel. Anote aí, escreva aí, Israel. Pastor, não traga todos os seus dízimos à casa do Senhor, irmão. Deus está falando com você. Não seja ladrão. Pastor, comigo não. Deus não falou comigo. O Senhor que está dizendo que é comigo. Mas Deus, no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 1, Deus estava doutrinando, ensinando a Israel a não ser ladrão, a não roubar ele. Está aqui, pastor. Capítulo 1, versículo 1, no livro de Malaquias. Entendeu aí? Bom, passando aqui, certo? Voltando aqui para o capítulo 3, versículo 10. Então você já sabe que esse dízimo Deus estava pedindo ao povo de Israel, aos judeus,
E o dízimo de quê? Da lavoura, o dízimo da agricultura, o dízimo que era retirado, né, da terra, os produtos da terra, as verduras, e o dízimo também, aquilo que comia, e o dízimo dos animais. Vamos ver aqui agora. Então, a lei do dízimo, presta atenção aqui agora, a lei do dízimo da antiga aliança, antigo pacto, a antiga dispensação, que foi cravado na lei, Efésios 2, Colossenses 2, a lei do dízimo, na antiga aliança, era baseada no sistema agrário. Você viu isso aqui? Vou repreender, né, aqueles insetos, vou repreender os insetos que não é demônio, e elas vão nascer os frutos, as frutas, né, a comida, eles não vão destruir a lavoura. Então, a lei cobrava, sim, era do sistema dentro de um governo teocrático, de uma sociedade agrícola. Israel sempre foi um povo agrícola, que vivia da agricultura, da agropecuária. A lei cobrava o dízimo de tudo que a terra produzisse. A lei cobrava o dízimo, aqui ó, suas colheitas serão fartas. Daqui dessas colheitas, presta bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Dessas colheitas aqui, Deus cobrava o dízimo, e não de nenhum centavo em moeda corrente, em dinheiro, não. Eles poderiam vender isto aqui e ter dinheiro, ou seja, existia dinheiro na época de Malaquias? Sim, você viu que desde Gênesis capítulo 14, existia moeda, né? Existia algo de valor em moeda corrente que poderiam comprar e pagar. Então aqui, ó, suas colheitas serão fartas. Dessas colheitas aqui, Deus cobrava o dízimo deste povo, e tinha uma finalidade. O dízimo tinha uma finalidade. Dízimo nunca foi para pastor passear. Dízimo nunca foi para pastor trocar de carro de 6 em 6 meses. Dízimo nunca foi para pastor ter um bem-estar, ter bons móveis, uma boa casa, né? Ter regalias, conhecer o mundo todo. Dízimo não tem essa finalidade, nunca teve. E você vai ver aqui qual foi a finalidade do dízimo das colheitas. Tranquilo? Então, a lei cobrava o dízimo de tudo que a terra produzisse. Está aqui, ó. Produzisse dos animais, que a terra produzisse, ou dos animais. Então a lei cobrava aquilo que a terra produzisse, e também cobrava daquilo, das multiplicações dos animais. Para qual a finalidade? Manutenção do templo, o sustento dos sacerdotes. Vou falar isso nos próximos vídeos, porque o dízimo das colheitas sustentava a tribo, né? E também sustentava os sacerdotes. A tribo de Levi era sustentada pelos dízimos, mas não era dinheiro, era tirado daqui, ó. E também os sacerdotes que administravam no templo, dos levitas e das pessoas mais pobres, entre elas órfãos, viúvas e estrangeiros. Era para isso que eles recolhiam o dízimo, ou a 10ª parte de tudo que a terra produzisse. Beleza? Agora vamos ver isso aqui. Vamos ver tudo isto aqui, Número capítulo 18. Vamos para Números 18. Números 18, a partir do versículo 21. 21 diz: darei aos levitas, olha só, darei aos levitas os dízimos de todo o povo de... Aqui, pastor evangélico. De onde? De quem Deus cobrou o dízimo? Deste povo aqui, ó, Israel, na lei de Moisés, que foi dada única e exclusivamente aqui, ó. O dízimo foi dado para eles. Dízimos de todo o povo de Israel, como herança por seus serviços na tenda do encontro.
22. Não, 24 agora. 24. Pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, né, apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. Então, está aqui essa tribo, os levitas, né, receberiam o dízimo, uma parte do que a terra, da agricultura, dos alimentos. Versículo de número 26 agora. Dê as seguintes instruções aos levitas: quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como sua herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos ao Senhor como oferta. Então eles recebiam, né, 1 quilo de batata, certo? E daí ele tirava 100 gramas de batata e devolvia lá no templo, né, como oferta, como gratidão a Deus. Então era assim: 1 quilo de cebola, 10 quilos de cebola, 10 quilos de inhame, 10 quilos de macaxeira, 10 quilos de girimum, e eles devolviam 1 quilo, né, ao templo como gratidão a Deus, tá bom? Então veja que o dízimo era tirado de quê? Da agropecuária, da agricultura, daquilo que eles plantavam. Agora, Deuteronômio 14, aqui, Deuteronômio, número 14, versículo 22, 23, 22. Separem o dízimo de suas colheitas. Vá anotando, você vai dizer: mas rapaz, como é que eu fui tão besta assim? Como eu estava tão cego? É aquela falácia bonita. Seja um abençoado, traga todos os seus dízimos, dinheiro. Olha o contrário da Bíblia. Veja como o dízimo da religião evangélica é muito diferente. A cor é diferente, o modelo é diferente, né? O cheiro do dízimo da religião evangélica é diferente. O que mais? A espécie do dízimo é diferente, o valor do dízimo é diferente. Por quê? Porque o dízimo da religião evangélica, nos dias de hoje, é dinheiro. Mas o dízimo, né, há muitos anos atrás, que terminou na lei, não é dinheiro, é isso aqui, ó. Separe o dízimo de suas colheitas. O pastor planta dinheiro, planta. Se o pastor plantar dinheiro lá na agricultura, num pedacinho de terra aquele, no quintal dele, nasce dinheiro para ele colher dinheiro. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra. Safra anual. Eu vou falar isso tudo depois. Estou só passando os versículos. Versículo 23, só para você ter uma ideia. Leve o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome, e comam o dízimo. Comam o dízimo. Seu pastor come dinheiro? Dízimo não é dinheiro? O senhor chega hoje e diz: pastor, toma aí 10 reais, eu ganhei 100, tome 10, coma. Vê se ele come esse dinheiro. A Bíblia está mandando comer. Olha só. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Ao templo evangélico. Né? Lá que eles dizem que Deus está lá, que Deus mandou recolher lá. Em seguida, né, para estabelecer seu nome, e comam. Entregue ao pastor o dinheiro e manda ele comer o dízimo ali, na presença do Senhor. E isso se aplica aos dízimos de cereais. Dízimo de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Então peça para ele comer esse dízimo aqui, viu? Peça para o pastor comer esse dízimo. Esse dízimo é bíblico, ó. Faz um bem para o bucho. Diga aqui, ó, pastor, come esse dízimo aqui que eu vou dar ao Senhor, né? Na presença de Deus. O dízimo dos cereais, o dízimo da pimenta. Eita, esse é que é bom. Manda o pastor comer o dízimozinho da pimenta para ele se alegrar, para ele ficar pulando dentro do templo. Versículo 28 agora.
Então você está vendo aqui como é diferente o que os pastores pedem nos dias de hoje, o dízimo, e o dízimo bíblico, que foi para Israel, para o tempo de Israel, antes de 70 e foi até 70. Está aqui, olha o dízimo aqui. O dízimo é isso aqui, ó. Aqui está todo o dízimo de Malaquias 3:10, Mateus 23:23. Versículo 28 agora. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita. Dízimo da colheita. Dízimo da colheita. A não ser que seu pastor não sabe o que é uma colheita. Daquele ano, a cidade mais próxima e armazenem-no ali, para armazenar o dízimo da colheita. Imagina armazenar dinheiro. Mas eles fazem isso na poupança dele, lá na Caixa Econômica, Banco do Brasil. E se é por aqui, viu, no Brasil, o dízimo dos pastores pedem ao armazém de lapa de dinheiro. Versículo 29. Versículo 29. 29. Entregue o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra, que não receberão porção alguma de terra, como herança entre vocês. E também os estrangeiros que vivem entre vocês, e os órfãos e as viúvas de suas cidades, para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Para que eles comam o quê? Entregue os dízimos. Presta atenção aqui, pastorzinho. Pastorzinho, pedidor de dinheiro. Entregue os seus dízimos aos levitas, para que vivam entre eles os órfãos, as viúvas. Os dízimos vai servir para isso aqui, ó. Suas cidades, para que comam. Comam o quê? Dinheiro? Comida. Dízimo, comam. Dízimo, comam o dízimo. Manda pastor comer dinheiro? Duvido. Agora, Deuteronômio 26. Deuteronômio capítulo 26. Eu acredito que você já está esperto, né? Já está, como a gente diz, já está escamado, já está todo protegido pelos versículos contra as armas forjadas do inimigo religioso. Deuteronômio 26, versículo 12. Versículo 12. Olha que bomba. A cada 3 anos, separe um dízimo especial de suas colheitas. Nesse ano, entregue seus dízimos aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que eles comam até se saciarem suas cidades. Então o pastor faz isso? Eles esperam 3 anos para pedir o dízimo? Ou toda santa ceia eles pedem o dízimo? Eles pedem dinheiro. Anota aqui, vá anotando, vá lendo, que você vai ver toda a diferença entre o dízimo pedido bíblico, o dízimo bíblico que foi gerado em termos de lei para Israel, para os judeus, e o dízimo da religião evangélica, Testemunha de Jeová e Adventismo do sétimo dia. O dízimo nos dias de hoje é assalto, é pedir dinheiro, é assalto, é obrigar uma pessoa a levar dinheiro. Eles obrigam, quem obrigam está assaltando dinheiro. Dízimo nunca foi, pode esquecer isso. Segunda Crônica 31, agora vamos para a Crônica, Primeira Crônica, Segunda Crônica, capítulo 31, versículo 4 e a 6, versículo 4, olha o que é que diz Segunda Crônica, versículo 4, além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxessem uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem edificar inteiramente a lei do Senhor. A lei do Senhor, uma parte de quê? Uma 10ª parte, um dízimo de quê? Ele pediu a quem? Ao povo de Jerusalém. É difícil, né? O pastor se converter a isso aqui, muito difícil, há anos, com um bucho desse tamanho, comendo dízimo. Quando os israelitas souberam
dessa exigência, responderam generosamente e trouxeram a primeira porção de seus cereais, do vinho novo, do azeite, do mel e de tudo que os campos produziam. Tudo, traga o seu tudo. Tudo que o campo produziam, os campos produziam. Trouxeram uma grande quantidade, o dízimo de tudo que haviam produzido. Quando Jeová, a Bíblia diz, traga o dízimo, Jacó, eu lhe darei o dízimo de tudo. Tudo que o campo produzisse, porque eles tinham uma regrazinha. Não era tudo que o campo produzia, que a terra produzisse. Algumas coisas, alguns alimentos, alguns cereais. Mas quando ele disse, eu te darei o dízimo de tudo, tudo, aqui pastor adventista, aqui ó, tudo que, e trouxeram uma grande parte, uma quantidade, o dízimo de tudo que havia produzido. Quem produzia? A terra. Aqui ó, a primeira porção de seus cereais, o vinho, tal, aqui ó, o mel, e de tudo que os campos produziam. Eu nunca vi campo produzir dinheiro. Eu nunca vi terra, você plantar uma semente de dinheiro de R$1.000 e nascer 20 mil, 30 mil, 1 milhão de reais. Eu nunca vi isso. Mas os pastores evangélicos, adventistas do sétimo dia, eles dizem que a terra produz dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia manda trazer o dízimo de tudo que a terra produzisse. Vamos para frente. Veja aqui como é diferente a diferença entre o dízimo bíblico e o dízimo pedido pelos pastores nos dias de hoje. Tem mais? Tem mais. Agora o versículo 6. Versículo 6. Os habitantes de Israel que tinham se mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado, das ovelhas, bem como das coisas que haviam sido consagradas ao Senhor, seu Deus, e juntaram tudo em vários montões. Vou falar disso aqui no próximo vídeo, montões, umas pilhas, certo? Então, foi daqui que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, beleza? Bom, vou falar isso aqui detalhadamente. Então, tá aqui, ó, os habitantes de Israel tinham mudado para Judá e os próprios habitantes de Judá trouxeram o dízimo do gado. Não tem dinheiro aqui na parada. Na Bíblia não há dízimo de dinheiro. Deus não pediu dinheiro. Mas os pastores gananciosos, lobos devoradores de dinheiro, né? Eles pedem o dízimo do dinheiro e o bucho fica, tome lá a lapa do bucho. Eles têm que comer o dinheiro, a Bíblia manda comer, tem que comer. E ali é literal, viu? Coma o dízimo. Então, Neemias, agora vamos para Neemias capítulo 10. Vamos lá. Versículo 34 ao 37. 34, 37. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei de Moisés. Agora, 35. Trouxeram lenha para ser queimada no templo. 35. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Presta atenção aqui o dízimo, né? Malaquias 3:10. O que a terra produzisse. Você é enganado a partir de hoje se você quiser. Faz 22 anos, graças a Deus, eu fui liberto desse sistema opressor evangélico, desse sistema covarde evangélico. Eu fui liberto, eu e minha família, graças a Deus. E Deus está me usando para libertar alguns irmãozinhos aqui. Pelo menos um, se for liberto um, é para a glória de Deus. Desse sistema covarde de transformar alimento, né, o que a agricultura produzia, a agropecuária, o que a terra produzisse, fruto, está aqui, ó, prescrito pela lei.
Isso aqui, ó, rebanho, o dízimo que era dízimo do rebanho, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito na lei, nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus, sacerdotes que ministram, né, no templo. E este templo finalmente caiu no ano 70, para nunca mais se levantar. 11, e aí acabou o dízimo, a lei do dízimo. Agora o 11, aliás, o 37. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo. Depósito do templo. O que era para ser armazenado? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Dízimo da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha, ao dízimo, farinha, e outras ofertas de cereal. O melhor de nossos frutos, de nosso vinho, dízimo do vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo, a 10ª de tudo que a nossa terra produzir, de tudo. Te darei o tudo, pastor, que o Senhor disse aí no seu vídeo, que Abraão e Jacó disse que daria o dízimo de tudo, não é referente a dinheiro não. Era que coisas a mais que eles recolhiam da terra, da que a terra produzisse, que não era oferecido a Deus, que Deus não queria. Mas, por gratidão, Abraão e Jacó deu o dízimo de tudo, tudo mais que a terra produzisse, que não estava na lei, e eles queriam dar por gratidão. Então esse tudo aqui, doutor, pastor do Adventismo, não é dinheiro não, viu? Não, vocês têm que parar de ser enganadores, enroladores e mentirosos, porque dizer que esse tudo aqui é dinheiro, onde é que o Senhor achou dinheiro aqui? Tudo que a nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos, o dízimo do que a terra produzisse. Ainda Neemias, agora capítulo 13, Neemias capítulo 13, versículo 5. Versículo 5. E tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar ofertas de cereais, ou cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais. Dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, prescrito para os levitas, os cantores e guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Oferta também não era dinheiro não, era oferta do que a terra produzisse. Vamos aprendendo aqui. Versículo de número agora, versículo 10. Versículo 10. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores, responsáveis pelos cultos, de oração, tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. 11. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: por que o templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Agora o 12. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos... Aqui, pastor, ensine isso nas suas reuniões, nos templos, que vocês chamam de igreja. Até errado vocês são doutores para chamar templo de igreja. Os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Dízimo nunca foi dinheiro. Outra coisa, a diferença é enorme, é gritante. O dízimo da Bíblia, cereais, vinho, azeite, é muito diferente dos dízimos que os pastores pedem hoje. O dízimo da Bíblia podia comer, o dízimo da Bíblia
podia comer. O dízimo que os pastores pedem hoje, não podem comer. É diferente ou não é? Muito diferente. Então, aqui agora, agora vamos para Malaquias. Agora você vai entender Malaquias. Agora você vai entender Malaquias e nunca mais vai dar o dízimo que os pastores pedem. Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Vamos lá o versículo 8 logo, ou 9. O 8, vamos ao 8, aqui ó. Acaso alguém pode roubar a Deus? Quem é ladrão? Era o povo de Israel, né? Os levitas ou os pastores nos dias de hoje que assaltam a igreja? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Dízimos aqui agora, para você que ouviu tudo isso, era dinheiro? Diga a seu pastor. Você tem coragem de dizer a seu pastor? Ou você tem medo de perder um cargozinho porque é diácono, porque é presbítero, porque é missionária, né? Porque você é presidente dos senhores, das senhoras, dos jovens, do ciclo de oração. Aí você não tem coragem de dizer a verdade para seu pastor. Quem não diz a verdade, que omite a verdade, é pecador igual a ele. Está aqui, ó, pecado não entra no céu. Pecado não entra no céu. Roubadores. Em que? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. O 9. Então, sob maldição, estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. A nação de Israel. Foi pedido a Israel no tempo da lei de Moisés, que acabou em 70. O 10. Tragam todos os dízimos aos depósitos, produto da terra, né, que a terra produzisse, do templo, para que haja provisão em minha casa. Entendeu aí agora? Todos os dízimos. Dízimo de quê? O dízimo da macaxeira, o dízimo da abóbora, o dízimo da cebola, o dízimo do inhame, o dízimo da batata doce, o dízimo da galinha, o dízimo do bode, o dízimo da ovelha, o dízimo da vaca, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, o dízimo da hortelã, e por aí vai. Mas você não vai encontrar o dízimo que os pastores querem do dinheiro. Não vai. Só tem dízimo de dinheiro na boca dos pastores, mas na Bíblia não tem. Infelizmente, para sua decepção, pastores, para a decepção de vocês, não encontrei um versículo, eu procurei, não encontrei um versículo dizendo que dízimo fosse dinheiro. Na Bíblia, não. Tem na boca de vocês. Na Bíblia de vocês tem. Então, Malaquias 3,10 e o versículo 11, ele diz, suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas, ó o dízimo. O dízimo era daqui, ó, colheitas. A colheita lá do teu pastor, lá na Caixa Econômica, é boa, viu? Ali é dízimo sobre o dízimo. Suas colheitas serão fartas, pois protegerei das pragas. Suas uvas nunca cairão das videiras, colheita das uvas, antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, então você já viu, percebeu, que nenhum desses versículos que eu falei, e tem muito mais, eu citei alguns aqui, não encaixa dinheiro real nos dízimos. Segundo, dízimo não foi pedido para gentios, mas para Israel. Você viu lá, quando Malaquias capítulo 1, versículo 1, eu vou só colocar aqui rapidinho, capítulo 1, versículo 1, Deus pediu dízimo a este povo aqui, ó. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel. E agora Deus vai cobrar de Israel, porque eles não estavam devolvendo nem administrando bem os dízimos que eram produzidos da terra, da agricultura, da agropecuária, né? Da que a terra produzisse. Beleza? Então era isso aqui que estava desagradando a Deus, a má administração, e eles não estavam dando valor, né? E Deus sustentava órfãos e viúvas que comessem dos dízimos.
E Deus dizia a ele que eles deveriam comer daquele dízimo. Peça para seu pastor comer do dízimo que você dá. Ou você vai deixar de ser besta, deixar de ser enganado, enrolado, né? E viver a verdade, viver o que a Bíblia diz. Dízimo nunca foi dinheiro, dízimo nunca foi para gentil, nem para a igreja. Dízimo sempre foi até 70, a queda do templo em 70. Ali acabou a lei do dízimo. Agora, presta bem atenção aqui agora, nessa continuação aqui. Uma observação. O que gerava o dízimo aos judeus? Então, o que é que gerava dízimo? Você vai ver aqui que nenhuma dessas profissões, vamos dizer assim, ou desses trabalhos, gerava dízimo. Nenhum desses aqui gerava dízimo. E era justamente dessa função, desses trabalhos, que Deus cobrava o dízimo dos judeus, ou de Israel. Por exemplo, o que é que gerava dízimo para os judeus na antiga aliança, no antigo pacto, na antiga dispensação ou na lei de Moisés? A lei cobrava o dízimo disso aqui, ó, somente disso aqui, ó. Colheita de grãos era cobrado o dízimo. Colheita de ervas era cobrado o dízimo. Colheita de frutas era cobrado o dízimo. Óleo e vinho da colheita era cobrado o dízimo. Criação de rebanho ou animais era cobrado o dízimo. Só disso aqui. Você vai ver o dízimo dos rebanhos, de animais, do óleo, do vinho, de frutas, de ervas e de grãos. E mais nada sobre isto. Não era mais nada sobre o dízimo, não procedia, não era tirado o dízimo de outras profissões. E o que não gerava o dízimo para Israel, para os judeus? Presta bem atenção aqui, que esses trabalhos, essas funções, tinha, né, já no povo de Israel. Exemplo, salário do trabalhador, né? Pedreiro, padeiro, marceneiro, artesão, caça e pesca, serviços em geral, artesanato e construção, heranças e vendas, não era cobrado o dízimo aqui. Interessante ou não é? Mas existia essas funções e estas profissões. Repito, salário do trabalhador não era cobrado o dízimo, eles ganhavam dinheiro. Pedreiro ganhava dinheiro, marceneiro ganhava dinheiro, artesão ganhava dinheiro, caça, pesca, artesanato e construção ganhava dinheiro, serviços em geral ganhava dinheiro, heranças e vendas ganhava dinheiro, e Deus, Jeová, não cobrava o dízimo dessas pessoas. Você sabia disso? Pergunta ao seu pastor, ok? Próximo vídeo. A religião evangélica e suas aliadas para ganhar dinheiro fácil, montar seus impérios, ter carros, fazendas, regalias, bom plano de saúde para os pastores e famílias dos pastores, ter grandes empresas e um excelente salário e mais viagem ao Brasil todo e o mundo todo. O que é que eles fazem para ganhar dinheiro? Usando a Bíblia. Você sabia disso? Que os pastores usam a Bíblia de forma invertida, errada, contrária, mentirosa, enganosa para tirar o teu dinheiro? Próximo estudo. Dá o like aí, compartilha e se inscreva no canal. Dízimo nunca foi dinheiro.